Senhor presidente, senhores vereadores, vou dar aqui uma pincelada aqui, Atilar. Sobre o Capão Fest, que realmente foi feito no governo Jairo, a intenção sempre era aproveitar o feriado de Páscoa. Inclusive no primeiro ano que a gente fez o Capão Fest, era colocado ali os crepe, Festival do Peixe e também do chocolate. Veio um pessoal de Gramado, ao qual proporcionava para a população ali, então, durante esse período, Semana da Páscoa, para que também pudesse adquirir alguma coisa de chocolate. E tu frisou muito bem aqui, o feriado de Páscoa é o primeiro feriado após um veraneio, após uma temporada. Muitas pessoas passaram por aqui, às vezes por um quarto de hotel ou alguma pousada, e se agradando da praia, é o primeiro feriadão que tem a primeira possibilidade de vir olhar um apartamento. E esse apartamento, quando vendido, ele deixa um rastro de benefício para o nosso município. Ele emprega o pintor, o carpinteiro, o marceneiro, todos, né? Vai ter o recurso suficiente para fazer as suas compras, né? As pessoas precisam daquele recurso. E quando se constrói, a cidade cresce e o povo ganha. Quero dizer ao vereador Lara que aqui o senhor fez um elogio e eu já tive aqui uma reclamação há pouco tempo, recebi, que a merenda está meio escassa lá para o lado do sino da Rui Teixeira, vamos tirar a saber, que estão dando lá meia caneca de Nescau para as crianças, e estão recebendo só o líquido puro, às vezes uma bolachinha, uma coisinha para disfarçar. E nós precisamos fiscalizar. Por que continua o programa Café da Manhã, vereador? Porque nós aprovamos esse governo, antes de sair do governo, tornou lei. Vocês estão lembrados? Nós aprovamos nessa casa que iria se tornar lei a confecção dos pão pela padaria do município, ao qual dá o curso de padeiro e ainda faz a merenda escolar para todas as nossas escolas do município. Esse é um legado que nós transformamos em lei, a nossa administração que saiu do governo. Nós e o prefeito, com medo que isso também viesse a perder, tornou lei. E nós aprovamos. Então agora nós temos que fiscalizar para que a lei seja cumprida. Esse é o nosso dever. Então, através de lei, fica mais fácil para nós fiscalizarmos. Sobre o projeto de lei 038, que eu fiz questão e ao qual o nosso... Me permite, vereador? Pois não? Mas eu conheço muita lei nesse país que é lei e que não é cumprida, principalmente se for para beneficiar o pequeno. A lei dos diretores, ela não existe? Existe também, vereador. Mas eu tenho certeza, quando se diz acha, que ele fica na dúvida, né? Que o governo nos experimentou para ver se nós realmente íamos ser vereador de verdade. E nós podemos discordar da posição de um ou de outro, mas no momento que cada um vai buscando o seu horizonte, vai se tomando a sua posição. E é isso que eu estou vendo nessa casa. Eu disse que nós faríamos uma grande legislatura com nossos vereadores eleitos, nossos novos vereadores, e eu tenho certeza disso. Porque eu não sou o conhecedor da verdade. Mas em momento algum eu sou omisso a mostrar aquilo que sei.
e temos 2 procuradores nessa casa para nos orientar e nós tomarmos esse horizonte correto, que é de votarmos os projetos que a casa necessita. Sobre os convênios, o senhor já alertou aqui, eu já alertei aqui, o vereador Otávio já alertou, de que existe um ADIM e qual foi o meu governo, que na época eu fiz parte, o Jairo, vice-prefeito, que entrou, inclusive, o senhor era vereador nessa casa, e o vereador que representava o PDT aqui era o vereador Veco e o vereador Dilceu. E ao qual o nosso governo entrou para que todos os convênios, inclusive o que tinha com Santa Luzia, que não passasse mais por essa casa. E ele conseguiu. Então, convênio do SEACRIA, convênio da APAI, até o vereador Demar, quero lhe perguntar mais uma vez, se o senhor precisar, nós temos ali no nosso gabinete à disposição 56 mil reais, se eu não me engano, ou 54, que nós dispusemos no ano passado, essa casa, para que fosse adquirido um carro para a APAI, um veículo, e para comprar equipamento também. Eu tenho ali o ofício que mandemos esse recurso para o prefeito Valdomiro, e o carro já estava licitado, e o carro foi pago com esse recurso. E me parece que o prefeito atual pegou esse carro para registrar no patrimônio e não voltou mais para o papai. Então eu gostaria que o senhor verificasse essa situação, porque ele foi adquirido exclusivamente para a APAI, como foi adquirido o caminhão do Corpo de Bombeiro. Só uma partezinha. Pois não, vereador? É que a semana que, quando foi falado, eu ia ver esse negócio sobre o carro da APAI, que eu estava conversando com, que foi o coordenador o ano passado, a gestão passada dos projetos, e daí eu até vim perguntar para ele sobre o projeto, porque eu tinha conseguido uma emenda de 100 mil reais para a APAI, né, para que fosse comprado os aparelhamentos para dentro da estrutura da APAI. E ali ele me citou que dentro daquela emenda, que eu achava que era só para comprar fogão, computador, ventilador, essas coisas, computador, estava incluso a compra de um carro também. E só que a contrapartida do município daí foi mais do que deveria ser, por causa do valor do carro e coisa. Eu é isso que o rapaz que fazia os projetos ali, encaminhava os projetos lá dentro da assistência social na gestão passada, foi que me combinou, me contou, né? Porque eu perguntando para ele sobre essa coisa, ele disse, não, mas tinha um carro junto. Eu disse, pá, eu nem sabia disso aí. Mas esse carro ele já foi adquirido e foi pago. Inclusive o Maneca, que era do setor de compras, me procurou, que na nossa gestão estava com falta de recurso, porque, se eu não me engano, era para vir até do governo federal esses valores, e acabou que ele não veio. Então nós suprimos essa necessidade e repassamos esse valor para que fosse adquirido esse veículo. E assim o fizemos. Agora, sobre o nosso repasse, amanhã estaremos repassando, tanto o do SEACRIA, que nos comprometemos, e com o do CTG, com a parceria que eu já passei para todos os vereadores. Me estranhou muito, porque nós estávamos na reunião naquele momento, eram umas 6 horas da tarde, e foi o primeiro contato que eu tive com alguém do governo sobre esses recursos, vereador Lara. Que o nosso prefeito atual, que está em exercício, o Jairo, ligou ao vereador Otávio, e ao qual me passou a ligação, me citando essa situação. E ao qual nós já colocamos à disposição aqui, que era só nos dizer qual é a dotação, e nós iremos informar, mas Deus de que haja o convênio. Porque eu já repassei dinheiro para esse governo, e muitos outros vereadores da presidência dessa casa
para esse mesmo governo que está aí hoje, e ele não executou o que era para executar. E se vocês pegar, está ali na sessão das câmaras de vereadores, acesse os vídeos ali, que vocês vão ver quantas vezes eu já falei isso, só esse ano. Que o vereador Dilceu devolveu 600 e poucos mil reais. Que o vereador Gabriel devolveu 315 para fazer asfaltamento de rua em Capão Novo e não aconteceu. Que eu, na época, foi feito devolução para fazer o asfaltamento da General Osório e um trecho da CPI também não aconteceu, só aconteceu a da Flávia Bojanovski. E muitos outros recursos que nós colocamos à disposição dessa casa, como pracinha para São Jorge, para o Colégio da São Jorge, para Manuel de Medeiros, banda para Manuel de Medeiros, e banda para as outras tantas escolas que, através de outros vereadores aqui, que fizeram, nós abrimos mão daquele recurso, que é o que fizemos aqui, que o vereador Lara citou aqui na tribuna. E nós, da maneira que nós conduzimos a casa, fizemos as nossas economias, para que nós possamos contribuir com o município. Agora, quando não acontecem as coisas, aí a culpa é do vereador. Só para falar, me permite só na questão da culpa do vereador? Pois não, vereador. Porque nós sabemos que a prorrogação dos contratos não foram feitas. E isso em nada tem a ver com os vereadores. Não. Até porque foi lido agora há pouco, o governo mandou uma redação dizendo de que aproveitou a lei em outro período e não aproveitou. Ora, a lei é de 18 meses, começa dia tal e termina dia tal. Perfeito. É que tem alguns funcionários que foram convocados para trabalhar, para prorrogando verbalmente. Eu quero deixar claro que a Câmara não tem nada a ver com isso. Não. E que, se não receberem no final do mês, isso é um problema da atual administração. Estamos falando isso antes, que é para depois não dizerem, olha, ninguém sabia de nada, porque na Câmara não tem nada, e essa chamada para permanecer nos seus postos de trabalho pode, sim, gerar um custo muito elevado para os atuais gestores, um custo político, não financeiro, porque as pessoas vão estar esperando receber no final do mês. E eu gostaria muito que o governo resolvesse essas questões, porque não é um trabalhador, nem dois, que estão nos seus postos de trabalho sem o devido regramento legal. Eu lhe agradeço, vereador, por essa colocação, porque eu quero alertar aos funcionários que hoje estão trabalhando nessa lei que estava em vigência, então, veja, já falei no passado, estava. Ela não existe mais. No fim do mês, quem está batendo cartão não terá mais lei para receber o seu salário. Porque a lei terminou e os funcionários nos procuraram e nós esclarecemos. Deram um cartão para bater? Muito bem. Batam o cartão. Porque vai sair do bolso do prefeito, não é da prefeitura. E eu digo isso porque isso aconteceu comigo na Secretaria de Obras uma vez. Eu tinha um contrato para 15 pessoas e nós chamamos 16. Chegou no fim do mês, aquela pessoa não tinha a vaga dela no contrato e não tinha como pagar pela lei. E eu tive que pagar do meu bolso, processo administrativo, e eu paguei R$360 naquela época, que era um salário que isso em 2006. Então, é muito sério isso que a gente está falando aqui. Não queremos que os funcionários fiquem sem receber. Os nossos colegas do Parque de Máquina, dos distritos, a lei é improrrogável, que nem diria o falecido Magri. Porque a lei foi para 12 meses e 6 meses. Ali nós fizemos, porque a lei que regra essa lei de 18 meses, ela é uma lei complementar. Nós fizemos audiência pública aqui, vereador. Primeiro, tivemos que aprovar a lei para criar a lei de 18 meses, certo? Porque antes só podia se aprovar
12 meses. Era o que dizia a lei complementar, que é aquela que regra as contratações dentro do município. E a lei ordinária, ao qual a gente fez para contratar, ela é uma lei de 18 meses. Então, o que se pegou? Para deixar bem claro aqui, nós estávamos no período eleitoral, ao qual o prefeito não pode abrir novas despesas com o pessoal, seja bem claro, 180 dias antes do prazo do fim do mandato, mesmo que ele não esteja concorrendo. Então, não podendo fazer o seletista, não podendo mandar para essa casa uma lei de contratação nova, se fez a lei de prorrogação. Por isso, essa lei ficou valendo para 18 meses. E lá, alguns setores, ela vale 18 meses. Mas outros setores, ela não vai poder ser contratada por 18 meses. Por exemplo, obras não é mais emergência, porque a emergência das obras é de novembro a março, quando nós temos a época de veraneio. E aí se tem lá 30, 40 operários só no quadro, então, em situação de emergência, nós contratamos mais 30, 40, quantos for necessário para tocar o veraneio. Porque no veraneio aumenta a nossa necessidade. Então, hoje essa lei, mesmo que fosse emergencial, ela não poderia. Por quê? Porque lá tem uma DIN dizendo que essas leis não podem mais ser reeditada. E nós tivemos aqui o Ministério Público ano passado, todos nos questionando sobre as leis. É isso que eu coloquei para os vereadores à tarde. Então, eu sei que muitas pessoas perderam a sua vaga de trabalho, mas não foi por nós, vereador. Nós demos muito mais do que eles podiam carregar. Sabe? Muito mais. Porque nós dissemos, olha, nós terminamos um governo com 325 contratação. Vocês estão pedindo 735. Será que há necessidade disso tudo? Não, porque precisa. Lógico que veio numa situação de emergência, que nós não poderíamos, não tínhamos como fazer um levantamento de todo o município na área de educação, na área de saúde, se era necessário todo aquele pessoal. Porque nós poderíamos ter feito uma emenda aqui para reduzir o número de pessoal. E onde é que nós íamos reduzir? Qual é o conhecimento da necessidade das escolas? Teríamos que pedir ajuda da vereadora Lavina, para mover ela, olhar a estrutura toda e dizer, olha, tantas escolas, tantos professores por escola, vereador Flávio Lara. Na saúde nós teríamos que pegar alguém para questionar todos esses, porque senão nós poderíamos tirar alguém que fosse necessário de algum lugar. Não teríamos essa capacidade. Essa capacidade é do governo de saber aonde precisa e como precisa. Então, nós demos, sim, todas as condições que o governo precisava. E amanhã nós estaremos informando ao Executivo Municipal da onde reduzirá a dotação orçamentária. Para, então, essa situação do CEACRIA e a situação do nosso rodeio municipal. Porque nós estamos aqui, já não é a primeira vez que eu passo pela presidência dessa casa, e disse que estou à disposição dos vereadores, quero reiterar aqui, amanhã, se quiser, à tarde, quem tiver 1h30 para ficar comigo à disposição, eu vou passar a lei de responsabilidade fiscal. E vocês vão ver o que nós temos a obrigação de fazer por esse município e qual é a nossa obrigação que nós temos que fazer aqui dentro dessa casa. Para os vereadores mais novos, que tiveram a sua eleição agora, eu acho que vale a pena
Eu quero contratar um curso que venha de fora para nos dar um curso aqui, dentro dessa casa, porque nós precisamos de ter conhecimento, gente. Eu posso cometer os meus erros, às vezes um pouco forte, vereador Ademar, mas quando eu tenho convicção, eu sou assim mesmo. E eu me preparei para ser vereador. Me preparei mesmo para ser vereador. Posso não ter uma faculdade, gente. Não tive a oportunidade. Mas quero mostrar para a comunidade de Capão da Canoa que nós merecemos estar aqui. E eu me sinto preparado a cada legislatura que o povo me coloca aqui dentro, eu me sinto muito mais na obrigação de exercer o meu papel de vereador. E é isso que eu quero fazer. Se tiver que votar contra, votarei contra. Quem me conhece sabe que eu não preciso dar desculpa para votar contra. É só estar errado. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, quero te pedir desculpa, Ademar, se foi um pouco forte a reunião de tarde, mas temos que divergir nas ideias, jamais as pessoas. Mas é que eu achei que o governo te dá uma informação que não é verdade. E aí, de repente, eles podem te colocar numa sabatinagem, né? E não, tu tem que chegar lá e tu tem que dizer isso, que eles estão errados, que eles, como se nós não tivéssemos 2 procuradores aqui na casa, como se nós não tivéssemos mais vereadores estudando a situação do projeto de lei. E nós estamos aqui conscientes disso. Nós subimos a nossa responsabilidade. A cada dia mais nós estamos aprendendo. E é isso que eu digo, gente. Então, assim, nós vamos sim ter muita responsabilidade, que esse é o momento de ter. Porque eu já passei 2 vezes por ter que demitir gente. Uma no governo do Jairo, quando eu entrei em 2006, em março de 2006, tive que demitir 4 operários, e que ganhava 300 e poucos reais naquela época por mês. E sabe onde é que vai estourar essa folha aí, vereador Lara? Só nos mais fracos. Aonde é que pode demitir? Os que foram contratados, os operários, as merendeiras, as faxineiras, eles vão diminuir. É aonde vai perder. Porque não tem como tirar o professor dentro da sala de aula para dar aula. Vão diminuir os médicos. Vão ter que cortar alguma coisa. E o prudente não é o 51,3, vereadores. O prudente é 48. Essa é uma folha para poder trabalhar tranquilo. Até 51 nós aprovamos aqui qualquer contratação. Sempre fomos democráticos. Aprovaremos aqui qualquer contratação. Mas mostrei para o vereador Nenê de tarde que no primeiro quadrimestre teria que resolver 1/3 do problema que tem hoje. E no segundo quadrimestre teria que apresentar resultados. E depois a coisa complica. Porque tem que demitir, e a informação que o Nenê colocou aqui das horas extras, vereador, foi muito bem colocado. Porque pelo que eu vi, se eu não me engano, são mais de 300 mil reais em horas extras. E isso vai para o índice da folha, gente. Isso vai para o índice da folha. Então, é complicado. Mas estaremos aqui para fazer o nosso papel. Obrigado, senhor presidente.